Boa noite, estamos na aula 44 da nossa série Bereshit. A aula passada eu tive que interromper no meio, semana passada não teve aula, mas agora a gente volta com força total. E hoje a gente vai acabar para Shahar Sará e começar Todot, se Deus quiser. Se a gente conseguir chegar, mas acho que sim. A gente estava falando sobre a morte de Abraham, aula passada, que ele teve 6 filhos, a gente viu a diferença das posses, que ele deixou a terra de Israel para Yitzhak, e os outros filhos ele mandou para o Oriente, a gente falou, os outros 6 filhos, a gente falou sobre isso, que enquanto vivo ainda, né, para não ter disputa depois da herança, depois que falece e tal. Aí fala, vamos lá, estamos no capítulo 25, versículo 7. Esses são os dias da vida de Abraham que ele vive. E a gente termina falando disso, que eu interrompi no meio, que só Abraham e Adam Arishon, o primeiro ser humano, que fala que essa expressão, Asher Hai, que ele vive. E a ideia é que são como se fossem os dois seres humanos que existiram, totalmente independentes do que vieram antes. Ou seja, que modificaram o mundo como se começou uma humanidade nova, uma etapa nova na existência. Met Shana veshvir Shana vechameshanim, com 175 anos. Sobre isso, que ele faleceu com 175 anos. Tem 2 opiniões centrais, tá? A primeira opinião é o seguinte, ninguém vive 175 anos, no máximo 120, mas também 100, 90. O que é 175 anos? A gente viu em Bereshit, antes de Abraham, que as pessoas viviam muito. Mas a gente vê que foi diminuindo a idade. Então, tem, vamos dizer, 3 opiniões. Uma opinião é que viviam muito, foi diminuindo, até que na época de Abraham tinha 175 anos, mas era muito já para a época, vamos dizer assim. Essa é uma opinião. A segunda opinião que tem é que, na verdade, as pessoas viviam normal. Porém, só os grandes tzadikim viviam muito. Então, tipo, Noah viveu 900 e não sei quantos anos, porque ele era um tzadik. Então, os tzadikim que a Torá narra havia muito, mas os outros não. Tá? Então, Abraham viveu 175 anos, não quer dizer que os outros viviam tanto tempo assim. Tem a terceira opinião, que é mais ou menos mesclado, que antes as pessoas viviam muito, e depois passaram a viver 70 anos, em média, que é mais ou menos igual hoje em dia, com o tempo. Depois da Torre de Babel, né, vivia tipo quase 1000 anos. Depois teve o dilúvio, aí no dilúvio cortou pela metade, então viveu 500 anos. Depois cortou pela metade de novo, 225 anos, foi cortando até chegar nos 120 anos, mais ou menos. E uma vida normal, está escrito em Terrelim, mais ou menos 70 anos, com bravura 80. E aqui o Ramban, ele vem dizer o seguinte, mas os grandes tzadikim, por exemplo, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles viveram muito mais do que os outros seres humanos para mostrar como eles foram abençoados por seguir a vontade divina. Essa é a ideia aqui. Então, que Abraham viveu 175 anos, que era uma exceção total da época que Abraham vivia. E a prova disso é que 2 gerações depois, a geração de Yaakov, o neto de Abraham, ele vai chegar no Egito com 130 anos, e o faraó vai chegar e falar, uau, nunca vi alguém tão velho assim, ainda em Bereshit. Então, se 2 gerações depois, o faraó vai ficar espantado de nunca ter visto alguém tão velho, ele tinha 130 anos, então não parece lógico falar que quando Abraham viveu 175 anos, todo mundo vivia essa idade. Não. Ou Sará, 127 anos. Não, eles viveram muito além da média. Essa é a ideia. Que como eles seguiram a vontade divina, eles conseguiram, Deus também deu uma vida longa para eles. Então essa ideia aqui, viveu 175 anos. Nós sábios falam que era para ele viver 180 anos, né? Mas ele viveu porque é a idade que Yitzhak vai falecer, 180 anos. Mas ele diminuiu ele viveu menos 5 anos, para que ele não pegasse em vida Esav indo para o mau caminho. Então, até Abraham morrer, Esav ainda era tzadik, não tinha ido para o mau caminho, e tinham 15 anos, né, se eu não me engano. Então, até os 15 anos morrer. Depois, no dia da morte de Abraham, é que Esav chuta o balde, o negócio da troca da primogenitura, da venda pela lentilha, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa então é a ideia que viveu por 175 anos.
8. Vaigvá, Vayamot, Avraham, Beseiva Tová, Zaken Vesavir, Veasev Elamav. Ou seja, Vaigvá, o que é Vaigvá? E morreu, vamos dizer. Vayamot, e morreu. Ou seja, Vaigvá, Vayamot. Avraham, Beseiva Tová, numa velhice boa. Aqui na velhice, Seivá é tipo muito velho, né? Tipo, boa. Ou seja, ele viveu bem, ou seja, todos os 10 testes que ele teve na vida, que a gente viu na vida dele, o final da vida dele foi boa, foi tranquilo. Zaken, Zaken aqui pode ser o idoso ou o sábio, né? Vesaveia e satisfeito. Viasev Elamav, e ele se juntou ao seu povo. Ou seja, tem várias expressões de morte aqui, tá? Mas é daqui que nós sabemos que quando está escrito vai gvá, a morte é que quem morreu é um tzadik, é a morte dos tzadikim, dos justos. E vai a morte, e morreu, ou seja, ele morreu bem, vamos dizer assim. Veasev Elamav, se juntou ao seu povo, tem várias explicações. Uma delas é que é o lugar onde todos os tzadikim vão, que é tipo o que se chama de paraíso, vamos dizer assim. Então, ele se juntou ao povo dele, ou seja, aos outros sábios que viveram, a vida após a morte, ele chegou ao lugar. Amav pode ser também a família dele. E daqui é uma prova que o pai dele, Tera, fez chuvá, se arrependeu antes de morrer. Então ele morreu como um justo também, o pai de Abraham. E ele se juntou ao pai. Então é interessante também mostrar isso. Que Abraham é aquele que se separa do pai e nunca mais vê o pai. E no final, quando Abraham morre, o Abraham foi tão sábio que ele se juntou com o pai. Tipo, para mostrar. Ele chegou né? Ele voltou ao pai. Então no final, Abraão volta ao seu pai depois da morte. Ele fez sozinho, né? Porque Abraão nunca mais. Então, talvez pela influência de Abraão. Mas não fala, né? Que ele não fala. Mas pela explicação, porque quando fala que Vesef amava, a gente entende aqui que os sábios entendem que Tera fez chuvá antes de morrer. Talvez no dia da morte, pode ser, não sei. E todo aquele que faz chuvá antes de morrer, morre como um sábio. Então é a ideia aqui. Viveu bem, para mostrar aqui que a recompensa de Abraão fez tudo. Só teste. Não, viveu bem. Ele voltou isso. E todos os justos que morrem voltam e se juntam a Abraão e a todos os tzadikim. Justos, aos sábios. 9. Deixa eu ver se vai falar mais alguma coisa aqui. Não. 9. Vai queberu oto, Yitzhak ve Ishmael, banav, el me'arat ha'machpelah, el Sade Efron ben Tzochar Achiti asher al penei Mamre. Ou seja, 9. E enterraram ele, Yitzhak e Ishmael, os dois filhos, Banav, seus filhos. Ele Me'arat HaMachpelah, na caverna que é Me'arat HaMachpelah, que foi que ele comprou para Sará. Ele Sará, então, que ele comprou para Sará, né? Me'arat HaMachpelah, ele Sade Efron, que é o campo de Efron, Ben Tzochar, Achiti, isso tudo a gente já viu sobre isso. Asher, a primeira mulher, que era em frente a Mamre, tudo a gente já viu. Então ele morreu e foi enterrado do lado da esposa dele, de Sará, que ele comprou em Eretz Israel, na terra de Israel. O que tem de interessante aqui? Que ele foi enterrado por Yitzhak e Ishmael. E os outros 6 filhos? Os outros 6 filhos não, a princípio. Não estavam no momento do enterro de Abraham. Por que não? Porque ele mandou para o Extremo Oriente, essa é a ideia. Então aqui é uma prova que Ismael ele não mandou. Outra coisa é que toda a ideia aqui sobre Ismael, Yitzhak, que a gente estudou, era tudo quem é o filho de Abraham de verdade. No final a gente vê que é Yitzhak. Mas aqui está escrito, Yitzhak e Ismael Banav, os seus filhos. Então aqui a gente vê que Ismael não é igual aos outros 6. Tanto que Ismael enterrou Abraham. Então também na morte de Abraham... Mas eles não são filhos de Keturá também? Sim, não, então Keturá. Então. Não, mas aqui não necessariamente a gente viu que precisa dizer que Keturá é Agar. Que pelo literal, Keturá não é Agar. São 2 mulheres diferentes, a princípio. São 2 nomes diferentes. Não, sim. Tem Midrash que fala. Sim. O Midrash vem comparar. Então, os outros é irmão de pai e mãe dele. Então, mesmo que é filho talvez da mesma esposa, a gente vê que é diferente. Como está escrito, quando nascem, falam que nasceu, que ela teve, né? Ela teve, não Abraham. E tem explicadores que até que ele adotou esses filhos.
Ele adotou e criou. Ele criou os filhos, mas não era dele. Mas Ismael era filho dele. Essa é a ideia. Então, quando Abraham morre, Ismael é o filho dele. Não é igual a Yitzhak. E a gente vai ver aqui que o próprio Ismael, ele admite não ser igual a Yitzhak. Essa é a ideia aqui. Que, enquanto vivo, Abraham deu tudo que tinha para Yitzhak. Ou seja, a terra de Israel. Na frente de Ismael. Ou seja, Ismael vai entender isso e ele vai concordar com isso. Isso que a gente vai ver aqui. Qual é a ideia aqui? Quem é o primogênito? A princípio, o primogênito é Ismael, mais velho. E o segundo é Yitzhak. A gente vê que quem ganhou a herança é Yitzhak, não Ismael. Tá bom? E é toda a ideia que Ismael ele achava ser o primogênito. É toda a disputa que a gente viu nas outras aulas. Só que o que acontece? Deveria estar escrito assim: enterraram ele, Ismael e Yitzhak. Ismael deveria ir na frente, porque ele é o mais velho, e depois Yitzhak. Mas não, está escrito na Torá que quem enterrou foi Yitzhak e Ismael. Então quer dizer que na hora do enterro, Ismael deu a preferência a Yitzhak. Falou: Yitzhak, você é o herdeiro de Abraham, você vai na frente. Então aqui a gente aprende que Ismael ele se subjuga a Yitzhak, concorda que Yitzhak é realmente o herdeiro de Abraham, tá? Pelo menos no dia ou até Abraham morrer, enquanto Abraham ainda estava vivo. Ou seja, quando Abraham morre, Ismael é um tzadik. Ismael ele morre também como um justo, como um sábio, como um tzadik, porque Ismael também fez tshuva, porque ele é filho de Abraham. Diferente talvez de Esav, que a gente vai ver. Mas Ismael, ele morre como sábio, tanto que tem nomes judaicos Ismael. Tem grandes rabinos chamados Rabi Ismael Ben Ishar, o Kohen Gadol, da época da destruição do sul, pouco depois da destruição do sul, né? Então, morre como um sábio Ismael. O que mais a gente pode ver aqui? Que é exatamente isso. A gente estudou sobre que Ismael ele vai para o mau caminho. Tanto que Sará fala assim: ó, expulsa a Agar da minha casa e o filho vai, né, é expulso junto. E a pergunta é: por que expulsa? E a gente viu que tem algumas explicações. A gente está no capítulo 25, versículo 9, que a gente viu que Abraham morreu. E quem enterrou Abraham foi Yitzhak e Ismael. E a princípio quem deveria enterrar Abraham deveria ser Ismael e Yitzhak, porque o Ismael é o primogênito. Então a gente vê aqui, olha o Rashi, Yitzhak e Ismael, está no 25, versículo 9. Mikan she'asá Ismael tshuvá. Daqui a gente aprende que Ismael fez tshuvá, se arrependeu. Viu olher et Yitzhak lefanav, ele mandou Yitzhak na frente enterrar o pai. E o que tem a ver ele mandar Yitzhak enterrar o pai na frente, em que ele fez tshuvá, ele se arrependeu e virou um justo? Às vezes não, ele só deu a preferência, ou às vezes a gente pode interpretar até que ele fez pouco caso do enterro do Abraham, falou: vai enterra, eu não estou nem aí, e Yitzhak ele foi na frente. Mas a ideia não, porque quando a gente estudou o pecado, o que Ismael estava errado, tinham rabinos que interpretavam por mal e rabinos que interpretavam por bem. Quem interpretava por mal, capítulo 25, versículo 9. Que? Ainda não, aí será, afinal. Quem interpretava para o mal é porque dizia que Yitzhak, que Ismael ou fez avodazará, Gilui Arayot, ou seja, assassinato, idolatria e relações proibidas. Aí veio o Rabi Shimon Bar Yochai falar: Deus me livre, óbvio que não, na casa de Abraham ele faz isso, óbvio que não. Na verdade, o erro de Ismael é por causa da primogenitura, que ele falava para Yitzhak que ele era o primogênito. Ou seja, então a gente tem que entender aqui, e essa talvez é a conclusão, que o erro de Ismael é porque ele ficava tentando se impor como o filho da principal. Eu sou o primogênito, o herdeiro da terra de Israel e das brachot de Abraham. E aqui no enterro, na Me'arat HaMachpelah, ou seja, na terra de Israel de Abraham, ele fala: Yitzhak, vai na frente. Então ele diz que o herdeiro, o primogênito, o filho da ama, vamos dizer assim, não da serva, é o Yitzhak, que essa é a tshuvá de Ismael. Então Ismael fez tshuvá justamente no ponto que ele tinha errado. Então Ismael ele concorda que a terra de Israel é de Yitzhak e as brachot são de Yitzhak. Mas a gente vê aqui que são banav, que os dois são considerados filhos. Isso é interessante, porque no final das contas, tem dois filhos Abraham no final das contas: Yitzhak e Ismael. Porque Abraham, Deus deu para Abraham duas brachot.
duas bênçãos, dois objetivos, dois propósitos. O primeiro era a terra de Israel, que lá ele ia fazer um governo, um povo e tal, que ia influenciar o mundo inteiro. E outro seria que os descendentes dele iam ser muito numerosos. Isso no início da Parashá Lech Lecha, no primeiro dito que Abraham fala para Abraham, que lá vou te fazer um Goi Gadol, vou te abençoar, você vai ser muito. E a gente viu no final da Kedat Yitzhak, do não sacrifício de Yitzhak, da amarração de Yitzhak, que o anjo, Deus, ele dá duas brahot para Abraham. Ele fala, desculpa, não é aí não. A gente viu isso no Brit Milá, desculpa, na circuncisão, que Deus aí dá duas brahot, que ele fala, Ismael, o que ele vai ser? Quando ele sabe que Yitzhak... Então ele dá a brahá da terra para Yitzhak e dá a brahá da quantidade para Ismael. Então no final cada filho recebe metade do propósito que Abraham tem que fazer no mundo. A questão política de transformar o mundo através de um povo e um país, uma política, um governo, vai para Yitzhak. E o objetivo de trazer Deus para o mundo inteiro através da quantidade e cosmopolita e no mundo todo e preencher o mundo inteiro vai para Ismael, e assim os dois fazem o legado de Abraham. E os dois então são filhos de Abraham, mas Ismael ele entende que o propósito da terra é de Yitzhak. E quando ele entende isso, ele consegue então cumprir o seu propósito direito, que ele entende. Tanto que quando Agar foge, o anjo fala, de onde está indo, para onde você vai? Tipo, primeiro você tem que entender quem é você para você entender seu propósito. Então Ismael, no final da vida, ele entende o propósito dele no mundo. E aí morre como um sábio, como um justo. É isso que a gente vê aqui. Tá? Vamos ver. Então, assim, enterra os dois. 10. Asadeh asher kana Avraham et benei Het. Aquele campo que Abraham comprou dos filhos de Het, chama Kubar Avraham e Sarai Esto. E lá os dois estão enterrados juntos. Porque a gente vê que tem um assunto na Torá talvez importante, do marido e a esposa serem enterrados juntos, talvez, né? Talvez aqui tenha alguma coisa. Na terra de Israel. Posso fazer uma pergunta? Pode ser meio ingênua, mas talvez Ismael, na hora do enterro, por saber que Isaac era o filho mais amado, não quis fazer uma gentileza aí. Sim, então. Isso confirma que ele realmente... Então, isso que eu falei isso antes, não isso, mas tem quem fala assim, não, mas é que eu não estou lembrando direito, mas tem quem fala assim, por que ele fez chuvar, porque está escrito assim? Pode ser ao contrário, que ele desprezou o pai e estava, enterra aí, ele foi só atrás. Ele teve iniciativa, pode ser pior ainda. Eu não lembro a resposta, mas tem resposta assim, tá? Eu não quero perder muito tempo procurando aqui. Mas é uma boa pergunta, mas no final a gente vê pelo texto que aparentemente não. E a gente vai provar isso nos próximos psukim, tá bom? Acho que eu lembrei a resposta. Vamos pro 11. Vai acharei mot Avraham. E depois da morte de Avraham, vai varer Elohim et Yitzhak beno. Deus abençoa Yitzhak, o seu filho. Vai Yeshev Yitzhak em Beer Lachai Roi. E Yitzhak, ele mora, né, se assenta no Beer Lachai Roi. Que esse lugar era onde? Qual era esse lugar? Era onde Agar viu o anjo no poço. E foi aonde era o campo que Yitzhak ia rezar e viu Rivka. E lá era próximo aonde Abraham morava. Então, onde é a casa talvez do pai, tá? Então lá ele morou. Interessante, mas por que Deus só abençoa Yitzhak depois de Abraham morrer? Porque não antes em vida, isso é bem melhor. Só a ideia é que não, que a ideia é que enquanto Abraham está vivo, o tzadik é Abraham. E Yitzhak, ele só recebe a influência do pai, de Abraham. E aí a gente vai ver aqui, que é uma das começar a responder a pergunta que você fez algumas aulas atrás, que da partir que Abraham morre, agora Yitzhak começa a pegar um papel principal. As características de Yitzhak que são contrárias a Abraham vão começar a aparecer. Ele vai começar agora a mostrar quem é ele. Isso é uma questão tipo de humildade. Não, o tzadik da geração é Abraham. Morreu, agora é minha geração, agora é meu papel. Mas ele não podia pegar o Abraham enquanto ainda o pai está vivo. Tá? Essa é a ideia aqui. Escrever talvez outra coisa? Isso. Então agora vai começar a manifestação de Yitzhak, que a gente vai ver nas próximas parashiot, na próxima parashá, na verdade. Tá, então é isso. Vamos lá, 12.
Ve'ele Toldot Ishmael ben Avraham. E essas são as gerações de Ishmael, filho de Avraham. Então, no final, Ishmael é o Ben Avraham, filho de Avraham. Viu como Mudou de Ben. ele agora é Ben, não é o Nar, ele não é o filho. Ben Avraham, Asher Yaladah Agar, que nasceu para Agar. A Mitzrit, mostrando, ela era egípcia. Tipo, foca aqui. E não é da Sará, da família de Avraham, ou Rivka, da família, né? Shivcha Sará. Isso tem que ser muito importante. Ela é escrava da Sará. Ele é Avraham. Ou seja, não a... Deixa bem claro aqui, tá? E a gente viu, no segundo capítulo da Torá, numa das primeiras aulas sobre Bereshit, que sempre que tem a palavra Toldot, gerações, é que é alguma coisa para o avanço da humanidade muito importante, que tem a ver da transformação de Adão para Ben Adam, ou seja, do primeiro ser humano para o Ben Adam, que é Mashiach, que é o objetivo da humanidade, o início da humanidade. No final, a gente é entre Adão e entre Ben Adam, nenhum dos dois. E o Toldot é alguma coisa que vai levar a isso, é um avanço que vai levar a gente, ao ser humano, chegar à sua plenitude, ao objetivo que Deus criou. Um mundo perfeito, uma humanidade perfeita, um ser humano perfeito. Tá? E aparece 13 vezes na Torá a palavra Toldot. A gente viu, na Torá não, no Tanakh inteiro. A palavra Toldot, tá? Só duas delas, Toldot está totalmente completo, com os dois Vav, Toldot, né? Com os dois Os. Todas as outras está com ou um O ou outro, um dos dois. E uma vez só, quais são as duas vezes? Uma é lá em Bereshit, a gente fala de Adam Arishon, e a segunda é em Ruth, que vai vir para a linhagem de David Amélia, que é o Messias, né? Vamos dizer assim. E aqui é a única vez na Torá que está sem os dois Vav, está sem os dois Os. É o Toldot, que a gente fala Hasser Sheba Hasser, incompleto do incompleto. Estou mostrando que é importante aqui a descendência que vai contar aqui de Ismael, é importante para o mundo. Mas ela é incompleta da incompleta. Tá? Isso que a gente vai dizer. Não é tão completa quanto as outras vezes que a Torá vai trazer essa palavra. Que a ideia é o seguinte aqui, que ela é muito importante para o processo, mas uma vez que o processo tiver chegado ao final, ela vai perder sua importância. Essa é a ideia. Ela é tipo um meio, ela é importante no meio, mas não é importante necessariamente para o objetivo em si. Tá? Ou seja, através da descendência de Ismael, vai ajudar a humanidade a chegar no objetivo que ela tem que chegar. Mas quando tiver para chegar nesse objetivo, não é mais relevante essa descendência, essa geração, esse Toldot, não é mais relevante. É só relevante no processo. Diferente dos outros Toldot que a Torá vai trazer, que ela é importante para chegar lá, mas chegando lá é importante também. Tá? Vele Toldot Ishmael ben Avraham. Então a Shayaldah, próxima parashá, né, vai começar como? Que é parashá Toldot. Vele Toldot, e também eu que adicionando esse. Então vai falar, Vele Toldot Ishmael, morreu Avraham e tal, e essa geração de Yitzhak. Vocês estão parando aí, vai falar da geração de Ishmael, e depois a gente vai estudar a geração de Yitzhak. Vai trazer primeiro Ishmael, depois vai trazer aqui Yitzhak. Vele Toldot Ishmael, ben Avraham, Agar Mitztai, 13. Vele Shemot ben Ishmael. Segundo, tá. Essas são, então, os nomes dos filhos de Ismael. Bishmotam, Vetoldotam, ou seja, nos seus nomes e as suas descendências. Tá? Esses Toldotam também, agora parece com Vav, né? Então, a descendência, mas agora é Toldot de Ismael. Bechor Ismael é Nevaiot. O primogênito de Ismael se chama Nevaiot. Vekeder dar ve'et bael umivsam. Umishma veduma umasa. Hadad, Veteimá, Yetur, Nafish, Vekedma. Então são os nomes dos filhos. Contando quantos filhos? 12 filhos, né? E uma filha. Onde vai aparecer só uma filha? Jacob. Não, no final de Parashat Toldot. Não, sim, igual Jacob. Sim, cadê o final de Parashat Toldot? Aqui, último versículo de Parashat Toldot.
e foi Esav para Ismael, vai Kachet Machalat, e pegou a Machalat, filha de Ismael, Ben Abraham, que é filho de Abraham, Achot Nevaiot, irmã do Nevaiot, Anashav lo Aleishá, como mulher. Então, no final, Esav vai casar com a filha de Ismael, que não está aqui. Ou seja, tem 12 filhos e uma filha. A Machalat, que não está aqui, tá bom? E a gente já viu a história dos 12, do 12 mais uma. A gente já viu que sempre que tem 12, mais uma é o empurrado. E só deixando aqui só uma pontinha de um processo todo que a gente vai estudar, que no final das contas, Esav e Ismael vão se juntar. Né? Uma junção entre Ismael e Esav, no final das contas. E no final de toda a história, todo crendo que vai acontecer o negócio da primogenitura, da brachá e tal, no final o que ele vai fazer? Tem que casar com Ismael. Tem que casar dentro da família. E aí as famílias vão se juntar. Mas sei lá... Uma das mulheres dele, né? Sim. E a gente vai ver que a descendência principal de Esav é com a filha de Ismael. Velha chamada Ben Ismael, então é isso. Então tem 12 aqui. Vamos lá. É igual a lua, né? A gente viu o símbolo do islamismo é a lua. Que são os 12 meses, né? Sim, os 12 signos. 16, desculpa. Ele, Hem, Bnei Ismael. Esses são os filhos de Ismael. Vê-eles Shemotam. E esses os nomes deles. Bechat Serei Hem. Aonde eles moravam, ou seja, importante. O Bitirotam, Shnei Asar Nesiim Leumatam. O que é Bitirotam? Esqueci essa palavra, tradução. Bitirotam, calma. Aqui. Armonal, nos seus castelos. E nos seus castelos, 12, eram 12, Shnei Asar, ou seja, fixa, são 12, são 12. Nessim Leumatam, são 12 príncipes. 12, então eles fizeram 12 Nessim, 12 príncipes, 12 reis. Querendo mostrar o seguinte, que esses filhos, ele teve 12 filhos, que é uma quantidade boa de filhos, mas cada filho virou um príncipe, para mostrar como eles se multiplicaram, como a brachá de Abraham pegou, como eles começaram a dominar o mundo, cada um teve o seu castelo. Entendeu? A ideia é que eles começaram a dominar o mundo, direto, assim. Essa é a ideia. Eles moravam em lugares diferentes. Que? Moravam em lugares diferentes, cada um. Como se fosse, sim, no princípio sim. Se a gente for aqui, ver aí, capítulo 17, versículo 20. Volta um pouco. O Lei Ismael chamati Raine Berachat Teotó, quando Deus está falando que depois do Brit Milá, da circuncisão, que vai abençoar Vefrit Teotó, Verebe Teotó, vai abençoar ele, Bemodo, Meodo, muito e muito. Shnei Asar Nessim, 12 príncipes, Yolid, né, ele vai ter Venatativ le Goi Gadol, eu vou fazer ele um Goi Gadol. A gente vê que a palavra Goi Gadol, um grande povo, é usado tanto para os descendentes de Ismael quanto os descendentes de Yitzhak. Tá? Os dois são Goi Gadol. Porque cada um tem uma brahá. Aqui também já estava dizendo então que são 12 príncipes. Olha o Rashi sobre isso. Shnei Asar Nessim, 12 príncipes. O Rashi fala assim: Kananim Ichlu. Qual é o literal que está escrito, né? Eles são 12 príncipes. Yolido, você vai gerar. Boa. Qual é o simples, o literal, o que ele faz? Hananim Ichlu, como nuvens que se apagam. É isso que o Rashi explica. Não é uma brachá? Sim, então como nuvens que se vão, que se acabam, se apagam, né? Essa ideia. Como está escrito em Mishlei, Nessim Verua, que está falando sobre a natureza que Deus criou, Nessim Verua, que são as nuvens e o vento. Ou seja, que as nuvens elas não são carregadas pelo vento e acabam quando chove. Os pássaros. Então a palavra é Nessim, lá em Mishlei, sobre nuvens. E aqui ele fala, então esse Nessim não significa príncipes, significa nuvens. É isso que o Rashi fala. Por quê? Porque a palavra príncipes, Nessim é com Yud, antes do mem, são com 2 Yud. Nessim, tem um Yud. Como está escrito, por exemplo, quem quiser ver em Divrei Amim, capítulo 4, 38, fala sobre os príncipes. Sempre que a palavra príncipe tem 2 Yud na palavra. O Yud que está faltando aqui é antes do mesmo sofismo. O Amibar também tem, né? Sim, Nessim, Nasci, com Yud.
E aqui está Nessim sem Yud. E o único lugar, e aqui também, é o mesmo Nessim aqui, sem Yud. E o único lugar da Torá que aparece Nessim sem Yud é se tratando sobre as nuvens lá em Mishlei. Então nós falamos assim, aqui o literal é que então, ele está falando, eles vão ser 12 nuvens que se vão, que é exatamente a questão do Todot faltando. Vocês vão ser importantes, mas no final, quando chegar a época messiânica, eles vão perder, eles vão cumprir o objetivo e pronto, acabou. Essa é a ideia, como nuvens que se vão. A nuvem carrega a chuva, chove, acabou a nuvem. Essa é a ideia. Ela é para um objetivo, mas não por si só. Leu matar. Então é isso que o Urash vai dizer. Vê, 17. Veles Neichae Ismael. E esses são os anos da vida de Ismael. Ou seja, é a linguagem de tzadik aqui, de justo. Me'at Shana, os Shloshim Shana, Vesheva Shanim, 137 anos. Viveu com... Morreu antes de Yitzhak. Morreu com uma idade avançada. Mais do que Yitzhak. Morreu antes de Yitzhak. Assim, mas com mais idade. Não, 137. Yitzhak morreu com 180. Ah, 137. 137 anos. 137. Vaigvá Vayamot. Vaigvá Vayamot a gente viu hoje, que a palavra Vaigvá é para os justos. Vaiasev Elamav, se juntou ao seu povo, morreu como tzadik? 100%. A Torá faz questão de mostrar que era um tzadik, filho de Avraham, importante, que teve descendência. Então morreu como tzadik, porque consertou só o que faltava, reconhecer que a terra é de Yitzhak, essa é a ideia. Só esqueceu de falar pro povo dele, né? 18. Vaishkenu mechavilá ad Shur. E eles moraram de Havilá até Shur. Shur é mais ou menos Petro, tá? E a ideia aqui é que esse terreno é fora da terra de Israel. Ou seja, Ismael, em vida, ele saiu da terra de Israel e os filhos, ele falou, não vamos morar na terra de Israel, que é de Yitzhak. Essa é a chuva dele. Asher al pnei Mitzrayim. Ou seja, ele foi indo para Mitzrayim, porque a mãe é de Mitzrayim. Então ele foi chegando para lá. Entre Israel e Mitzrayim, que era exatamente o que Ismael era. Entre Israel e Mitzrayim. Boachá Ashur, né, para a Síria. Aí você fala Petra por baixo, então, né? Indo para baixo é o deserto de Paran, que a gente fala ali, tá? Arábia Saudita, mais ou menos, se não me engano. Alpnei Kolehav. Do lado de cá, Gaza, né? Gaza e para baixo. Não Gaza, a gente está falando mais pro Oriente. Não, sim, mas do lado de cá para Mitzrayim. Isso, é como se fosse, tem... Hoje em dia, o de hoje em dia tem Gaza, que é a ponte Keilat, Mitzrayim, para cá, aquele deserto. Isso. Alpnei Barrashura, Alpnei Kolechav Nafal. E perante todos os seus filhos, todos os seus irmãos, Nafal. Nafal aqui, vamos dizer que é morou, residiu. É o Nafal, Rash Shachen. Foi vizinho, morou. Tá? Quem são os irmãos de Ismael? Yitzhak. Ah, não é o outro 6. Pode ser que sim. Ou seja, quer dizer, a ideia é a seguinte, pode ser ou esses 6, pode ser ou Yitzhak. Esse é Midrash, né? Não, o literal. Está escrito que ele teve 6 irmãos, mas... Sim, isso tá, a gente viu lá passada, sim. Ou seja, pode ser Yitzhak, pode ser os 6 lá no Oriente, pode ser... Ah, o que deu matanot. Pode ser os filhos de Yitzhak, que é ou Yaakov ou Esav. Então aqui mostrando que a ideia aqui é que eles vão se multiplicar tanto e tanto e tanto, que eles vão acabar morando no final das contas perante todos os irmãos. Ou seja, eles vão ocupar todos os países, todos os governos vai ter Ismael lá. Essa é a ideia. E ninguém vai conseguir tirar eles de lá, porque eles são poderosos e numerosos. E mesmo que eles não vão conseguir, já viu isso? Se aparentar com nenhuma cultura na qual eles vão estar morando, mesmo assim eles vão continuar morando lá, porque ninguém vai saber o que fazer com eles, porque eles são diferentes, são muitos e poderosos, então não tem o que fazer. Então é isso que a Torá acaba falando. No final das contas, o final da história dos filhos de Ismael é que eles vão morar no mundo inteiro. Mas não que eles vão ter os seus próprios países, mas vão morar perante os irmãos, perante os outros países. Tá vendo isso hoje, né? Só que esse nafal também é duplo sentido. Olha o que o Balaturim fala. Alpnei kolechav nafal. O Smirlei, e logo depois do próximo versículo, Vele Todot Yitzhak. Essas são as gerações de Yitzhak. O que quer dizer isso? Lomar vem dizer pra gente que Sheipol Ismael, que quando cair Ismael, Becharit Amim, no final dos dias, Az Yitzmach ben David. Daí vai vir Mashiach. Sheu Metodot Yitzhak, que é da descendência de Yitzhak. Então, no dia que Ismael cair,
ou que no dia que Ismael morar dentre todos os irmãos e no final cair, a gente vai ver que justamente a guerra de Ismael vai ser contra Esav, que são os irmãos de Ismael, que eles vão morar juntos e no final eles vão perder para Esav, como fala o Zohar. Ou então é a Yaakov, que eles vão morar na mesma terra que os filhos de Yaakov, que a gente vê hoje em dia também. Então, no final dos dias, eles vão estar morando junto com Yaakov, na terra de Yaakov, e vão estar morando na terra de Esav, no ocidente. E depois vai ter uma guerra, né? No final eles no final eles vão cair. Quando eles caírem, chega o Mashiach. Essa é a história do mundo, então, no final das contas. É o que a Torá está contando aqui pra gente, o final da história de Ismael, que a Torá quer contar pra gente. A gente acabou aqui a história de Ismael. A vinda de Mashiach vai demorar então, né? Não sei, porque já aconteceu, já estão no mundo inteiro, né? Tá, mas até eles caírem, pô. Ou até fazerem chuvá. Então a ideia é que vão ter dois tipos de Ismael. O Ismael, que vai morrer como tzadik, ou seja, Ismael tzadik, aquele que fez chuvá. E qual é a chuvá? Reconhecer o propósito que Yitzhak tem que ter e entender qual é o propósito dele, qual é o propósito de Yitzhak, fazer o propósito dele, não o de Yitzhak. Eles são tzadikim, que vão ter o Olam Abba, vão morrer como justos, os filhos de Abraham, e os outros vão cair, essa é a ideia. Vai ser dividido em dois. Né? Tem árabe que não é cristão que simpatiza com a gente? Tem alguns árabes. Mas que eu observo os cristãos, mas eles... Por exemplo, tem, por exemplo, árabe cidadão israelense. Então, isso que eu estou falando, mas a maioria que simpatiza são os cristãos, não? Muçulmano, tem muçulmano também que simpatiza? Tem árabe muçulmano israelense que acha, que ele entende que viver numa democracia em Israel é melhor do que em qualquer país árabe e está muito feliz e orgulhoso de ser israelense. Os caras são muito felizes. Então é um árabe, é um Ishmael Tzadik, que fez chuva, exatamente. E pode continuar com o propósito dele, da religião dele, não tem problema. Tá bom? Então essa é a ideia. Todot, vamos lá, Todot. Tem que ir embora? Tem que ir embora já? Não. Fica atrasado. Pode falar. 19, vamos lá. Você tem que ir embora daqui 10 minutos, não é isso? Vamos lá, vamos começar. Velho Todot Yitzhak ben Avraham. E agora contou a ideia de Ismael, agora vai contar de Yitzhak. E essas são gerações de Yitzhak ben Avraham. A diferença é que Todot está com um Vav e não sem os dois. Então esse Todot tem um Vav. O de Ismael não tem nenhum Vav. Aqui tem um. Porque ele não tem dois. Bom, talvez. Não vai ser a descendência de Esav. Talvez porque vai ter Yaakov e Esav. Uma explicação. Outra explicação, porque ainda não é Israel, é Yitzhak. Não chegou ainda o Israel, que é o propósito de chegar no mundo. Não chegou. E se não é Israel, o que quer dizer? Que ainda não tem Ihud Amidot, ainda não tem a unicidade de todas as características, porque a gente sabe que Abraham é um lado e Yitzhak é outro extremo. Então é Todot importante, que tem o seu propósito, que vai desenvolver a humanidade, porém está faltando algo. O que é esse algo? É unificar Yitzhak e Abraham, que isso se chama Israel. E a Israel é o Todot com os dois dados. Ou talvez é Davi Amelio, o rei Davi, também é com dois dados, ou Adam Arishon. Ele é Todot Yitzhak ben Avraham, também é ben Avraham, igual a Ismael. Ele é Todot Ismael ben Avraham, com essa minuciosidade só do Vav aqui. Que quem lê em português nunca vai entender que tem diferença entre os dois versículos. Avraham olidet Yitzhak, Avraham gerou Yitzhak, óbvio. Né? Claro. E essa é a descendência de Yitzhak, filho de Abraham. E Abraham gerou Yitzhak. Redundante, né? Olha o que o Urash fala. Velho Todot Yitzhak e Yaakov e Esav. Ali, você acertou a expressão dele. Faz essa descendência. Ou seja, vai contar para achar agora sobre a história de Esav e Yaakov. Então são os Todot Yitzhak. E Abraham olidet Yitzhak. O que é que Abraham teve Yitzhak? Então a Urash já fala o seguinte, uma explicação. Depois que Avraham teve Yitzhak e não Avram. Avram não teve Yitzhak, teve Ismael.
Avraham Olid Yitzhak, um rei. Quando mudou de nome, teve Yitzhak. Essa é uma explicação. Além deste Katuv, Yitzhak ben Avraham, Yitzhak Lomar, Avraham Olid Yitzhak. Quer dizer que ele é o filho. Então é igual ao Ismael? Não, porque é esse o Avraham Olid. O rei do Avraham mudou que teve o Yitzhak. Então essa é um Rashi. Outro Rashi fala o seguinte, que existiam os palhaços da geração. Quem é os palhaços da geração? Era o Ismael próprio, a mãe de Ismael, que diziam que de Avimelech que Sarai engravidou. A gente já citou isso. Porque quantos anos teve Abraham com ela e ela não conseguiu engravidar? Então o que fez Deus? Fez com que a cara de Yitzhak fosse igualzinha a de Abraham, nasceu idêntico a Abraham, para ninguém dizer, um não é filho do outro. Veio do Akol me Abraham olhei de Yitzhak. Ele testemunhou, então esse é o Yitzhak. Yitzhak, aquele que Abraham teve, que é óbvio, porque é a cara, copiar colar do Xerox disso. Vezel Katuv, Yitzhak ben Abraham, Sharei Edut Yesh Abraham, um testemunho que ele é filho de Abraham, tá? A ideia de Rashi, então. Tem a ideia aqui do Ibn Ezra, se não me engano, que fala que o Olid educou, não necessariamente que nasceu. Então ele é filho de Abraham, mas esse é aquele que Abraham educou. Ou seja, que a vida inteira, até morrer, ele estava estudando com o pai, estava morando com o pai, estava sendo educado pelo pai. Ou seja, o que Yitzhak sabe é o que veio do pai. Então esse é o Olid. Igual a gente vai ver, por exemplo, em Parashat Vayeshev, sobre Yaakov e Yosef. Que esse é o que Yaakov ensinou tudo. Então aqui também. Outra explicação é o Ramban. Fala, não, é só uma questão de texto. Que foi falar de Ismael, agora é tipo uma forma de... Agora vamos começar a contar a história. Isso é uma questão textual. No final ele vai dar outra explicação Rama que fala assim, é o Ikara todo. Não. Esse é tipo o principal da geração. É uma outra explicação. Explicação também do Dona Bravanel. Ele vai falar que isso ali da Yitzhak vem mostrar que, na verdade, tudo que Abraham enfrentou na vida, a gente vê que Yitzhak vai enfrentar também. Então a gente pode fazer tipo um paralelismo entre a vida de Yitzhak e de Abraham e ver que um é cópia do outro. Os dois cavavam poços, os dois foram para Avimelech, os dois as esposas foram raptadas, nos dois teve fome, os dois teve um filho bom e teve dois filhos, um bom que brigavam entre si. Os dois casaram entre a família e por aí várias coisas, tá? Então é uma explicação. Outra explicação é que de Abraham, Olid Yitzhak, ou seja, que a característica de Yitzhak, que é a Gvura Din, que é a severidade, quem gerou isso no mundo? Abraham. Então essas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraham. Que Abraham conseguiu trazer agora o tzadik da severidade para o mundo. Tá? Vamos só entrar um pouco no próprio assunto, mas ano que vem então a gente começa a desenvolver o próximo assunto. Tá? Vamos lá, 20. Vai Yitzhak, e foi Yitzhak, Ben Arbaim Shana, Bekartoi teria ficado com 40 anos, que casou com Rivka. Tá? Tinha 40 anos. Bat Betuel Arami, filha do Betuel, o arameu, Mi Padam Aram, que morava no Padam Aram, Aramia que morava em Aram, redundante. O que é redundante? Que era filha do Betuel, que a gente já sabe disso. Dois, que ele era Aramia, que a gente já sabe que morava em Padam Aram. Dois, que morava em Padam Aram. A Rota Lavan, a irmã de Lavan, redundante, que a gente já sabe que ela é irmã de Labão, já falou. A Arami, o arameu, já sabemos disso. Loleixá, para ele como esposa, já sabemos também que é esposa. O versículo todo a princípio irrelevante. Mas a gente vai ver que é super importante isso pro texto. Porque o que é o... Essas são as gerações, vamos contar a história das gerações de Yitzhak. Yitzhak é o filho de Abraham, que Abraham Olid. E Rivka, irmã de Lavan, de Betuel, de Aram, não foi de Jerusalém, não de Israel, de Eretz Kenan, de Padam, ou seja, querendo mostrar a diferença das famílias. Uma é a família de Tzadikim e a outra é a família de Reshaim, de justos, e outra de perversos. A Rivka é 100% justo, sabe, tzadeket.
O Yitzhak é 100% tzadik também, mas os dois vêm de contextos totalmente diferentes. E voltando àquela história que eu já repeti 1000 vezes, que o Betuel e o Lavan não são Arami, eles são Ivrim. Que Aram é outro irmão, descendente de Shem, é outro irmão. E mostrando como eles já passavam a ser chamados de Arami. E eles moravam em Padam Aram, que era a cidade de Aram, do outro irmão, nem era o lugar deles. Mas quando o Eliezer chega lá em Padam Aram, fala Ir Nahor, a cidade mudou de nome, era a cidade de Nahor. Nahor é o pai, é o irmão de Avraham, ou seja, eles foram para uma terra que não era deles, que era de Aram, e foram tão importantes, influenciaram tanto lá, que a cidade passou a ser chamada pelo nome deles. É a cidade de Nahor. É o Padam Aram, é agora Ir Nahor, a cidade de Nahor. Mas eles viraram Arami, porque eles se assimilaram à cultura local. E por isso que ele teve que ir para Israel. E Avraham não, Avraham morava lá também. Só que aí ele veio para Israel e então é Avraham. História que a gente acabou de estudar de Avraham toda. E a gente vai ver que esse é o motivo da incapacidade de Yitzhak e Rivka terem filhos. Porque existe dentro da família deles um quê de ser hebreu ou de ser arameu, que são as influências que as famílias têm. Então, o filho que eles vão ter vai ser hebreu ou arameu? Porque para nascer o Israel, e Israel vai nascer deles, né? Para nascer o Israel, que é o propósito do mundo chegar a esse Israel nascer, que é tudo que a gente está estudando, como vai chegar esse Israel, o Ihud Amidot, a junção das características, precisa ser tudo certinho. Yitzhak é Ben Avraham, querendo dizer que ele está 100%. Por Yitzhak pode nascer Israel, já ele pode ser o pai de Israel, está preparado. Porque Avraham, tudo que tinha de errado do arameu de Avraham, ele já perdeu. Tudo de arameu foi para Ismael. E também ele mudou de nome, ele não é mais Avram. Que era Avram, Av do Aram, ele era o pai de Aram. Ele virou Avraham, Av Amon Goina Tatich, eu te dei o pai de muitas nações. Ele perdeu a parte arami dentro dele. Mas Rivka não passou ainda por todo o processo que Avraham passou. Ou seja, existe um arameu ainda dentro dela. Isso é perigoso. Porque o filho que eles vão ter pode ser ou Ivri, ou Arami, ou algo pior ainda. Um Ivri, Arami, Arami, Ivri. Algo meio assimilado entre os dois. Igual o Ishmael, que era meio Mitri, meio Avraham. O meu é meio. Aqui é a mesma coisa. Meio Avram, né? Aqui é a mesma coisa. Interessante pensar que aqui ainda não tem nenhuma sugestão ou possibilidade de se achar que talvez vai vir gêmeos numa gravidez, tá? A ideia é que tem para nascer Israel. E a ideia é que vão conseguir? Deus entende que não. Por quê? Porque ela é filha do Betuel, irmã do Lavan, de Padan Aram. E não dá, talvez, para Rivka, por quem ela é, ter esse Israel. Israel não está pronto ainda. Entenderam? Por isso, então, eles não tinham... não tinha... Aqui a condição, vai ter Yitzhak, Lashem, Nocha, Estok, Akarai. E até que depois de... vai ver que vai rezar Yitzhak para Deus perante sua esposa, porque ela era estéril. Vai ter lá Hashem vai estar e ficar estranho. E aí Deus vai conceder a reza e vai engravidar Rivka. Mesmo ela sendo, tipo, os pais sendo aramim. Então a gente vai ter que entender ela que vem, porque eles não conseguiram engravidar. Vai ter Yitzhak, Hashem quer dizer que Yitzhak rezou, isso vai ter rezar? Vai ter é uma linguagem de rezar, rezou. Tá? Rezou é tipo implorou, e rezou muito. Não é perante. A sua esposa. Ou seja, estou, e não perante a filha do Betuel, Arami. E sim, ouve porque ela é minha esposa, tipo, pela característica dela que é minha esposa, e não porque ela é filha de alguém ou irmã de alguém. Ou ela veio, por ser minha esposa. E aí Deus, ele entende, ele fica vai trotzetsu banim brikba, e no final vai ter briga entre os filhos, ou seja, vai nascer um mais ou menos arami e o outro mais ou menos ivri dentro deles. Essa é a ideia. Por quê? Porque ela é, ou seja, o que tem de lavar, não tem de betuel, vai para a descendência. A pergunta aqui é por que Yitzhak reza, então? Porque Deus concede. O que cada um reza?
Mas tudo a gente vai estudar então aula que vem. Na aula 45. Parou. Sabe como é?